Vamos fazer mais uma questão sobre corrente elétrica? Nessa questão sobre corrente elétrica, o problema fala o seguinte: através de uma secção transversal de um fio condutor, passam da direita para a esquerda 10 elevado a 20 elétrons em 10 segundos. Sendo a carga elementar do elétron 1,610 a menos 19, Coulomb determine a intensidade da corrente elétrica que corresponde a esse movimento e indique o sentido convencional da corrente. Então aqui a gente tem algumas informações que a gente tem que ter, vou até marcar aqui de uma outra cor, porque é relevante a gente entender. Bom, primeiro a questão dos dados, né? Que dado que ele me deu? Então ele fala que isso aqui é a quantidade de partículas, né? Que está passando aí pelo condutor. Esse é o tempo que passa esse número de elétrons, é importante a gente saber essa questão do tempo, né? E essa quantidade de partículas que passaram aqui pelo condutor. E é óbvio, né, a carga elementar de um elétron. Lembrando que carga elementar nada mais é que a energia de um elétron, né? Então, um elétron tem essa energia aqui, 1,610 a menos 19. Então, a pergunta do problema, que no caso ele quer saber qual que é a corrente elétrica, vamos calcular então primeiro a corrente elétrica que passa aqui no condutor. Lembrando da formulazinha, né, corrente elétrica era carga sobre tempo, né? Então, para a gente determinar a corrente elétrica, basta de dividir a carga elétrica por quanto tempo demorou para essa carga passar. Só que aqui no problema, ele não me dá a carga elétrica, né? Ele me informa o número de partículas que passou. Sempre que ele me der o número de partículas que passou pelo objeto, aqui no caso o condutor, a gente tem que achar a carga. E aí lembrando que carga elétrica é N vezes Z. Então, carga elétrica é o número de partículas multiplicado por quanto vale cada elétron. Então, se a gente sabe que carga é igual a N vezes Z, eu vou trocar esse Qzinho por NE aqui na fórmula, né? Então, esse Qzão aqui vai ficar N vezes Z, que vai ser, no caso, a carga elétrica, dividido pelo tempo que ele nos informou aqui, que seria 10 segundos. Então, primeiro eu estou só aqui arrumando aqui a fórmula para encaixar com os dados que ele tem no problema, para a gente começar a resolver. Professor, eu sempre vou ter que fazer essa brincadeira aqui, ou seja, eu vou ter que tirar esse Q e trocar por esse NE? Não. Depende muito do problema. Tem questões que ele me dá o número de partículas, aí você é obrigado a fazer isso. Mas tem questões que ele te dá carga elétrica direto. Então, quando ele me dá a carga elétrica direto, você não precisa fazer essa brincadeira aqui de N vezes Z, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma questão sobre isso, mas nessa questão específica, toda vez que ele falar, então, o número de partículas, a gente tem que abrir esse Q em NE. Então, eu posso trocar esse Q por NE. Então, esse N aqui, no caso, está aqui no problema, é o número de elétrons que passou. Então, eu vou trocar aqui, então vai ficar 1 vezes 10 elevado a 20, que é a quantidade de partículas que passou pelo objeto. O Ezinho ele me deu, que é a carga elementar. Vou colocar então aqui 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vou colocar em módulo, né, para a gente achar aqui uma corrente elétrica positiva. Lembrando que é negativo, né, a carga elementar do elétron. Mas aqui eu vou colocar positivo só para a gente determinar uma corrente elétrica aqui no caso de valor absoluto, valor positivo. Quanto tempo demorou a brincadeira? A brincadeira demorou aí 10 segundos. Então, brincando aqui de matemática, vou fazer 1 vezes 1,6, né? Multiplico o número da frente. 1 vezes 1,6 é ele mesmo, ou seja, 1,6. Aí lembra, mantém aqui a base 10, mantém a base 10 e soma os expoentes. A regra da multiplicação de base 10 manda somar, né? Na multiplicação soma os expoentes, só que aqui é negativo, então na verdade eu vou tirar. Então 20 tira 19, sobra 1 aqui em cima, dividido por 10. Então, posso multiplicar 10 por 1,6? Posso, porque aqui o expoente é baixo, né? Toda vez que o expoente é baixinho, a gente pode abrir o número. Então, 1,6 vezes 10 vai ficar 16. Então, fica 16 dividido por 10. Isso vai dar exatamente 1,6 ampere. Lembrando que corrente elétrica, a unidade sempre é ampere. Então, probleminha facinho, né? Só lembrar da fórmula, que é muito pouco usada, eu tenho que lembrar, tenho que frisar isso. Essa fórmula de corrente elétrica a gente usa muito pouco, mas é que na tua vez caia, né, algo nesse sentido, né? Corrente é carga sobre tempo. E tem que lembrar que carga é N vezes Z. Tem que lembrar essas duas relaçõezinhas aqui. O problema, ele também pede mais uma outra coisa, né? Ele fala, indique o sentido convencional da corrente.
Então, aqui ele fala que aqui ele fala, né, através de uma secção transversal de um condutor, passam da direita para a esquerda. Então, se a gente imaginar aqui, vamos pegar aqui um fio só para ilustrar bem essa brincadeira. Então, imagina que tem um condutor, né, que está um fio muito mal feito, mas, né, imagina aí que é um fio. Aqui tem um fio, ele fala que é da direita para a esquerda, o sentido convencional. Sentido convencional é os elétrons, na verdade, quer dizer, aqui no caso, os prótons é que vão se mover. Lembrando que, no sentido convencional, o que se movimenta são as cargas positivas, né? Que é errado, a gente sabe que é errado, né? Mas convencionou-se isso, a gente usa o sentido convencional para indicar, então, o que está se movendo aqui são as partículas positivas, não as negativas, e aqui, no caso, as partículas positivas, elas vão no sentido do polo negativo, né? Então, esse aqui, no caso, seria o sentido convencional da corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica vai naquela direção ali, que é o sentido convencional. Lembrando que o sentido real é o que se move não são prótons, né? O que se movimenta são elétrons, e os elétrons, eles fazem o sentido contrário isso aqui. Eu vou até colocar aqui embaixo só para a gente realçar essa brincadeira. Então, esse é o sentido convencional. Então, o sentido convencional é esse. Então, o sentido convencional, a gente diz que são os prótons que se movem, e no caso vão para o lado negativo, né? Então, as partículas se movimentam para a região negativa, lembrando que o sentido real é o contrário disso, e o que está se movimentando não são prótons, né? O que se movimenta são elétrons. É tanto que o problema, ele fala de partículas negativas, ele fala que o problema fala de elétrons, né? Então, por quê? Porque de fato são eles que se movimentam, né? Então, o sentido real é esse aqui que eu estou desenhando aqui, na verdade. Então, as partículas, os elétrons se movimentam na direção contrária ao sentido convencional. Então, os elétrons é que se movimentam e eles vêm para cá, né? Então, esse aqui é o sentido real, tá? Mas muitos problemas adotam o sentido convencional. Então, a gente tem que só relembrar qual que é o sentido real, qual que é o sentido convencional. Tá? Então, sentido real, elétron se movimenta, sentido convencional é positivo que se movimenta. E é só lembrar, né, do que elétron gosta. Elétron gosta de energia, então o elétron sempre procura aqui o positivo, né? Então, esse tipo de sentido real aqui do problema. Tá bom? Relembraram essa questãozinha de corrente elétrica? Facinho, né?